E aí pessoal, estamos aqui hoje para mais um vídeo de cálculo em derivada, ok pessoal? Primeira questão, item B dessa vez. Calcule f' de x pela definição e determine a equação da reta tangente à curva no x dado. F de x igual a raiz quadrada de x em x igual a 4. Bruno, novamente, o que é f de x? É a derivada. E qual é a definição? Pessoal, eu já dei uma dica. Quem já pegou essa dica aqui, ó? Limite. A derivada é um limite, ok? É um limite quando h tende a zero, quando algo tende a zero, ok? Como assim, Bruno? Vamos terminar aqui, se você ainda não pegou. É o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, ok? Então, se você esteja se perguntando, é um limite. A derivada nada mais é do que um limite. E aí, pessoal, o que a gente precisa fazer agora? Para ver esse f de x mais h, onde tiver x na equação original, a gente vai substituir por x mais h. Só isso. E depois a gente vai subtrair a equação original. Então vamos lá. O limite de f de x mais h. Se x está dentro da raiz, então é raiz de x mais h. E aí, agora, subtrai a raiz original, é raiz de x, sobre h, quando h tende a zero. Ok, pessoal? E aí, Bruno, o que eu faço agora? Dá para me resolver alguma coisa? Pessoal, fica um pouco complicado de resolver. Por quê? Porque isso aqui ó, tem raízes quadradas, então não é muito interessante. Se a gente for aplicar substituição direta, vamos encontrar uma determinação zero sobre zero. Não é o que a gente quer, certo? Então, Bruno, como é que a gente faz? Comumente, no início de limite, a gente tem um meio bem prático para resolver questões desse tipo, que é o que? É o método da conjugação. Bruno, do que se trata a conjugação? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de onde está a raiz. Qual é o conjugado? O conjugado, pessoal, é um fator multiplicativo que vai eliminar todas as raízes do numerador ou do denominador. Okay? E o conjugado disso aqui, pessoal, nada mais é do que este, ó. A raiz quadrada de x mais h mais a raiz quadrada de x sobre a raiz quadrada de x mais h mais a raiz quadrada de x. Ok? Bruno, por que esse é o conjugado, cara? Não estou entendendo. Pessoal, se a gente efetuar a multiplicação, raiz de x mais h com raiz de x mais h, tirei a raiz. Menos a raiz de x mais a raiz de x dá menos x. Eu tirei a raiz. Bruno, e o raiz de x mais h mais raiz de x? Tá certo, vai ficar um termo. Só que quando eu subtrair, ó, menos a raiz de x vezes a raiz de x mais h, esse termo vai cancelar. E em cima vai ficar pra gente apenas o x mais h menos x. Ok? Apenas isso, pessoal. Bruno, e a raiz na parte de baixo? Se tu tirou da parte de cima porque estava complicado, tu vai colocar na parte de baixo, cara? Não tem sentido. Pessoal, mas aqui ó, não tem resposta, por quê? Porque isso daqui ó, é uma subtração. A parte de baixo aqui já virou uma soma, ó. Então aqui tem resposta. Vamos logo multiplicar para ver o que acontece. É o limite de, como eu tinha dito, ó, raiz de x mais h vezes raiz de x dá o quê? Dá x mais h. Menos, o que ó? Raiz de x vezes x dá o quê? Dá x. Bruno, de novo, por que eu não preciso efetuar o resto da multiplicação? Pessoal, isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ok? Outra forma de visualizar. Sobre h, que multiplica a raiz de x mais h, mais a raiz de x. Bruno, e por que foi que você não fez essa multiplicação? Porque não é necessário, ok? Não é necessário. Quase nunca, quando é uma questão de conjugação, você vai precisar fazer essa multiplicação, ok? E aí, Bruno, o que a gente faz? Pessoal, x menos x dá zero, ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem só o h em cima, ok? Pessoal, agora pensem comigo. Pensem comigo. Eu vou até fazer, certo? Eu vou fazer aqui, ó. O limite de h sobre h, que multiplica raiz de x mais h mais a raiz de x. Quando o quê? Quando h tende a zero, pessoal. E aí? Cancela h, pessoal. Morreu. Então, isso daqui ó, é o limite de 1 sobre a raiz de x mais h mais a raiz de x quando h tende a zero, pessoal.
ok? Bruno, e aí, cara, o que a gente precisa fazer agora? Substitui, é só substituir. Na substituição, o que você vai encontrar? Você vai encontrar que a derivada de f de x, a f' de x, é igual ao quê? Igual a 1 sobre raiz de x mais h. Quando h tende a zero, é a própria raiz de x. Porque qualquer número mais zero é o número propriamente dito, certo? Então, raiz de x mais raiz de x, 2 raiz de x. Ok? Bruno, não ficou muito bonito, cara. O que eu posso fazer para melhorar isso daí? Pessoal, multiplica em cima e embaixo pela raiz de x, que aí você vai cancelar ela. Ok? Multiplica em cima e embaixo pela raiz de x. Isso aqui, ó, também é o que? Uma racionalização, ok? Uma racionalização. Então fica raiz de x sobre 2x. Certo, pessoal? E aí, Bruno, essa é a minha derivada? Sim, pessoal. Mas uma dica. Sempre que você tiver raiz de x pura, a derivada é a raiz de x por 2 vezes o x. Bruno, 2 vezes o x por quê? Porque esse índice é 2. Bruno, então se fosse a raiz cúbica, seria a raiz cúbica de x sobre 3x. Bruno, se fosse raiz sétima de x, seria a raiz sétima de x sobre 7x. Ok? Sempre vai ser assim. Desde que seja uma raiz pura. Ok? Desde que seja uma raiz pura. Bruno, e agora? Acabei a questão? Não, porque a questão pede a equação da reta tangente. Uma das formas de calcular a equação da reta tangente é pela fórmula y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Por que é interessante? Aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, eu tenho o x, eu tenho o y e eu tenho o m. Então, é só eu achar esses valores. Qual é o x? O x, pessoal, a questão nos deu é 4. Qual é o y? O y é o valor de 4 aplicado na raiz. Ok? É o valor de 4 aplicado na raiz. Qual é a raiz de 4, pessoal? Raiz de 4, como vocês já sabem, é 2. Ok? E qual é o m? Pessoal, o m é o mais complicado de se achar. É a própria derivada no ponto, ok? Mas espera aí, gente, a gente acabou de achar a derivada. Então, o que a gente precisa fazer? Só substituir o ponto x igual a 4. Então, a gente tem a raiz de 4 sobre 2 vezes 4. Raiz de 4 é quanto, pessoal? É 2. Então, é 2 sobre 2 vezes 4. Ó, cortei o 2, ficou o quê? 1/4, pessoal. Ok? Então, essa é a minha derivada da função raiz de x no ponto x igual a 4. E aí, pessoal, o que a gente precisa fazer agora, certo? Ó, agora a gente vai aplicar na fórmula. Que fórmula? Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, pessoal. Beleza? Bruno, qual é o meu valor de x? É 4. Qual é o meu valor de y? É 2. Qual é o meu valor de m? É 1 sobre 4. Tudo isso a gente encontrou aqui passo a passo, ok? Então, y menos 2 é igual a 1/4 de x menos 4. Ok, pessoal? E aí, Bruno, o que a gente precisa fazer? Ou você pode passar esse quadro multiplicando y menos 2, ou você multiplica 1/4 por x e por menos 4. É isso que eu vou fazer. Então, o que a gente tem? Y menos 2 é igual a x sobre 4 menos 1. Não é isso? 1/4 vezes x sobre 4. 1/4 vezes menos 4 dá menos 1. Ou seja, y é igual a x sobre 4 mais 1. Não é isso? Porque esse menos 2 estava negativo, passa positivo. Menos 1 mais 2 é igual a mais 1. Y é igual a x sobre 4 mais 1. Ok, pessoal? Espero que todos tenham compreendido o que foi que a gente fez. A gente achou a derivada pela definição, substituiu o valor da derivada para encontrar o coeficiente angular no ponto dado, encontramos o valor de x dado pela questão, o valor de y que a gente substituiu para encontrar e calculamos a equação da reta. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Valeu, pessoal. Fui!